Você está aqui porque algo dentro de você sabe que precisa mudar. Algo no fundo da sua alma está gritando que não dá mais para continuar do jeito que está. E eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, estou aqui para te dizer que você está certo. Chegou a hora de começar de novo, mas não de qualquer jeito, do jeito certo, do jeito de Deus. Porque você já tentou recomeçar antes, não é verdade? Você já fez promessas para si mesmo, já traçou planos, já decidiu que ia mudar. E por alguns dias, talvez semanas, até funcionou. Mas depois você voltou para os mesmos padrões, os mesmos erros, os mesmos vícios, as mesmas derrotas. Por quê? Porque você tentou começar de novo contando apenas com sua própria força. E eu preciso te dizer uma verdade dura, mas libertadora. Você não consegue. Sozinho, você não tem o poder para se transformar. Sua força de vontade não é suficiente. Suas boas intenções não bastam. Você precisa de algo maior, de alguém maior, de um poder que vem de fora de você e opera dentro de você. Você precisa de Cristo. Deixe-me te contar minha história, porque eu sei exatamente o que é começar de novo. Eu era Saulo de Tarso, fariseu zeloso, perseguidor implacável da igreja. Eu tinha certeza absoluta de que estava no caminho certo, de que minha vida tinha propósito e direção. Eu estava no controle, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu tinha meu futuro planejado, minha carreira religiosa estabelecida, meu status social garantido. Mas eu estava completamente perdido. Estava cego, mesmo enxergando perfeitamente. Estava morto, mesmo respirando. Estava no controle da minha vida, mas minha vida estava fora do controle de Deus. E então, Jesus me confrontou na estrada de Damasco. Aquela luz me derrubou. Aquela voz me questionou. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu perdi completamente o controle. Fiquei cego. Tive que ser guiado pela mão como uma criança. Fiquei 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. 3 dias nos quais tudo o que eu era, tudo o que eu havia construído, tudo o que eu achava que controlava, foi completamente despedaçado. E foi ali, no meu ponto mais baixo, no meu momento de maior fragilidade, que Deus começou a me reconstruir. Não remendou o velho Saulo, não consertou meus erros. Ele me deu um recomeço total, um novo nascimento, uma nova identidade, um novo propósito. E eu me tornei Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Você entende o que estou dizendo? Começar de novo do jeito certo não é sobre consertar sua vida velha. É sobre permitir que Deus te dê uma vida nova. Não é sobre melhorar quem você era. É sobre se tornar quem Ele criou você para ser. Não é sobre retomar o controle. É sobre entregar o controle para as mãos certas. Porque veja bem, você acha que está no controle da sua vida agora? Deixe-me te fazer algumas perguntas. Você controla seus pensamentos quando a ansiedade invade sua mente às 3 da manhã? Você controla seus sentimentos quando a tristeza te sufoca sem razão aparente? Você controla suas reações quando alguém te provoca? Você controla seus vícios quando eles gritam por atenção? Você controla seu futuro quando não sabe nem o que vai acontecer amanhã? A verdade é que você nunca esteve realmente no controle. Você está sendo controlado. Seja por seus medos, seus traumas, seus desejos, suas feridas, seus pecados ou pelas expectativas dos outros. Você está sendo conduzido por forças que você nem compreende totalmente. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais descontrolado tudo fica. Mas assumir o controle da sua vida do jeito certo significa reconhecer essa verdade humilhante. Você não foi feito para ser o senhor da sua própria vida. Você foi feito para ter um senhor. E quando você entrega sua vida para esse senhor, quando você se submete ao governo de Cristo, algo sobrenatural acontece. Você finalmente encontra paz. Você finalmente encontra direção. Você finalmente encontra propósito. Porque agora quem está no controle é aquele que criou você, que conhece você melhor do que você mesmo, que tem um plano perfeito para cada área da sua vida.
Eu escrevi aos Filipenses dizendo que tinha aprendido a viver contente em qualquer situação. Seja na fartura ou na escassez, na honra ou na humilhação, na liberdade ou na prisão. Como? Porque eu não estava mais tentando controlar minhas circunstâncias. Eu havia entregado o controle para Cristo e Ele me dava força para enfrentar todas as coisas. Isso não significa passividade, não significa que você vai cruzar os braços e esperar tudo cair do céu. Significa que você vai agir, vai trabalhar, vai lutar, mas não mais confiando na sua própria sabedoria e força. Você vai agir sob a direção do Espírito Santo. Vai tomar decisões fundamentadas na palavra de Deus. Vai caminhar em fé, não em controle obsessivo. Começar de novo do jeito certo significa primeiro reconhecer que você falhou. Não finja. Não empurre para debaixo do tapete. Não arranque desculpas. Olhe para sua vida com honestidade brutal e admita: eu falhei, eu piquei, eu tomei decisões erradas, eu desperdicei tempo, eu machuquei pessoas, eu me machuquei, eu me perdi pelo caminho. Essa é a primeira parte do recomeço verdadeiro, arrepender-se, não apenas se sentir mal pelo que fez, mas mudar de direção. A palavra que usamos para isso em grego é metanoia, que significa literalmente mudança de mente, mudança de direção. É olhar para onde você estava indo e reconhecer que aquele caminho leva à morte, e então virar completamente para a direção oposta, para o caminho que leva à vida. Eu tive que fazer isso. Tive que admitir que estava perseguindo os santos de Deus, que estava lutando contra o próprio Deus. Tive que reconhecer que todo o meu zelo religioso era, na verdade, rebeldia espiritual. E quando eu fiz isso, quando eu me arrependi de verdade, Deus me perdoou completamente, não parcialmente, não condicionalmente, completamente. E Ele quer fazer o mesmo por você hoje. Não importa o que você fez, não importa quão longe você se afastou, não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Deus está te oferecendo agora mesmo um recomeço total, perdão completo, restauração integral, uma nova chance de viver do jeito certo. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa se arrepender de verdade, precisa reconhecer seu pecado, confessá-lo a Deus e decidir abandoná-lo. E se você quer compreender mais profundamente como esse processo de transformação acontece, como Deus opera em nós para nos dar um recomeço verdadeiro, eu tenho algo para você. Há uma carta que escrevi, carregada de revelações sobre como viver essa nova vida em Cristo. Vá até o primeiro comentário fixado e clique no link para acessar a carta secreta do apóstolo Paulo. É uma mensagem que pode mudar completamente sua perspectiva sobre recomeços e propósito divino. Agora, depois do arrependimento, vem a rendição. Você precisa parar de tentar controlar sua própria restauração. Pare de achar que você pode se consertar sozinho. Entregue tudo para Cristo. Sua vida, seus planos, seus sonhos, seus medos, suas feridas, seu futuro, tudo. Diga a Ele: Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. Eu não sei o caminho, mas Tu sabes. Eu não tenho força, mas Tu és minha força. Toma o controle da minha vida, faz de mim o que Tu queres que eu seja, guia-me pelo caminho que preparaste para mim. Essa é a oração da rendição. E quando você ora isso com sinceridade, tudo começa a mudar. Não de um dia para o outro necessariamente, mas começa. Porque agora você não está mais lutando sozinho. Você tem o Espírito Santo vivendo em você, te guiando, te fortalecendo, te transformando de dentro para fora. E então, você precisa começar a agir segundo a nova vida. Não pode ficar apenas no campo das emoções e das promessas. Você precisa tomar decisões práticas que refletem sua nova direção. Precisa cortar relacionamentos que te puxam para baixo. Precisa abandonar lugares que te fazem tropeçar. Precisa mudar hábitos que te destroem. Precisa estabelecer disciplinas espirituais que te fortalecem.
Oração diária, leitura da palavra, comunhão com outros cristãos, serviço ao próximo. Essas não são sugestões opcionais, são ferramentas essenciais para quem quer viver a nova vida em Cristo. Eu disse aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação exige ação. Exige que você pare de viver segundo os padrões do mundo e comece a viver segundo os padrões do reino de Deus. Isso vai te custar. Pode te custar amizades, pode te custar oportunidades que o mundo considera valiosas, pode te custar conforto, mas eu te garanto, pelo que vivi e pelo que continuo vivendo, que vale a pena, absolutamente vale a pena. Eu perdi tudo o que o mundo considerava ganho, meu status, minha reputação, minha segurança. Fui preso, espancado, apedrejado, naufragado, traído, abandonado, mas ganhei Cristo, e Ele é infinitamente mais valioso do que tudo o que perdi. Encontrei propósito real, encontrei alegria verdadeira, encontrei paz que excede todo entendimento, encontrei uma vida que vale a pena ser vivida. Começar de novo do jeito certo também significa aprender com seus erros passados sem ficar preso neles. Você precisa olhar para trás o suficiente para aprender as lições, mas não tanto que fique paralisado pela culpa. O passado não te define mais. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu poderia ter passado o resto da minha vida me punindo por ter perseguido a igreja. Poderia ter ficado preso na culpa, achando que nunca seria digno de servir a Deus. Mas eu entendi algo fundamental. Se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Se Ele me deu uma nova identidade, quem sou eu para continuar vivendo na velha? Então eu segui em frente, não ignorando meu passado, mas usando-o como testemunho da graça transformadora de Deus. E você precisa fazer o mesmo. Seu passado pode se tornar seu maior testemunho. Suas feridas podem se tornar sua mensagem de cura para outros. Seus erros podem se tornar lições que ajudam alguém a não cometer os mesmos. Mas isso só acontece quando você permite que Deus redima completamente seu passado, transformando até suas piores experiências em instrumentos de glória para Ele. Agora, deixe-me ser muito claro sobre algo. Começar de novo não significa que você não vai enfrentar lutas. Não significa que vai ser fácil. Não significa que você não vai tropeçar de vez em quando. Você vai. Mas a diferença é que agora você não está mais sozinho. Cristo está com você. O Espírito Santo está em você. A palavra de Deus está guiando você. E toda vez que você cair, você tem para onde correr. Você corre para os braços do Pai, confessa, se levanta e continua caminhando. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais culpa paralisante. Não há mais vergonha que te impede de voltar para Deus. Você é filho amado. E filhos amados sempre têm um lar para onde voltar. Eu quero que você entenda que assumir o controle da sua vida, biblicamente falando, não é sobre você ser o chefe. É sobre você reconhecer quem é o verdadeiro chefe e alinhar sua vida com a vontade dele. É sobre você exercer o domínio que Deus te deu sobre suas escolhas, suas atitudes, suas reações, mas sempre sob a autoridade suprema de Cristo. Você tem responsabilidade sobre sua vida. Você não é vítima passiva das circunstâncias. Você tem poder de escolha. Você pode decidir se vai seguir a Cristo ou não. Pode decidir se vai obedecer a palavra ou não. Pode decidir se vai perseverar ou desistir. Essas escolhas são suas. E é por isso que eu te digo, assuma o controle. Pare de culpar os outros pelos seus problemas. Pare de jogar a responsabilidade da sua vida nas costas das suas circunstâncias. Pare de viver como vítima. Você é filho de Deus, herdeiro de Cristo, templo do Espírito Santo. Você tem dentro de si o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então haja como tal.
Levante-se, sacuda a poeira, perdoe quem precisa ser perdoado, peça perdão onde você precisa pedir, mude o que precisa ser mudado, comece o que precisa ser começado, termine o que precisa ser terminado. Não amanhã, hoje, agora. Esse é o seu momento de decisão. Eu escrevi aos Efésios dizendo: despertai, vós que dormis, levantai-vos dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre vós. Acorde, levante-se, saia do lugar da morte espiritual, saia da zona de conforto que está na verdade te sufocando, saia dos padrões que te mantêm preso e caminhe para a luz de Cristo. Quando você faz isso, quando você dá esse passo de fé, mesmo que tremendo, mesmo que com medo, mesmo que sem saber o próximo, Deus te encontra ali. Ele te fortalece, Ele te guia, Ele te capacita. Ele faz em você e através de você o que você nunca conseguiria fazer sozinho. Eu vi isso na minha própria vida inúmeras vezes. Toda vez que obedeci a Deus, mesmo sem entender completamente, Ele se mostrou fiel. Toda vez que avancei em fé, mesmo com medo, Ele abriu caminhos que eu não via. Toda vez que confiei nele ao invés de confiar em mim mesmo, Ele fez muito mais do que eu pedia ou pensava. E Ele vai fazer o mesmo por você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar a decisão. Você precisa começar. Hoje, agora. E antes de encerrar, eu preciso te convidar para algo importante. Se essa palavra tocou seu coração profundamente, se você sentiu que Deus está te chamando para esse recomeço verdadeiro, não deixe esse momento passar. Vá agora até o primeiro comentário fixado e clique no link para adquirir a carta secreta do apóstolo Paulo. É uma mensagem poderosa que vai te ajudar a caminhar nessa nova jornada com sabedoria e direção divinas. O acesso é exclusivo e por tempo limitado. Não adie o que Deus quer fazer na sua vida hoje. E se essa mensagem foi importante para você, deixe seu like aqui embaixo, comente o que Deus falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa começar de novo e se inscreva no canal A Voz de Paulo para receber mais mensagens inspiradas na vida e nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Estamos juntos nessa jornada de fé. Eu encerro com esta verdade que mudou minha vida e pode mudar a sua. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão longe você se afastou, não importa quanto tempo você desperdiçou. Deus está te dando agora mesmo outra chance. Uma chance de começar de novo, do jeito certo, do jeito dele. Não desperdice essa oportunidade, não endureça seu coração. Não adie para amanhã o que o Espírito está te chamando a fazer hoje. Levante-se. Assuma o controle da sua vida, colocando-a sob o controle de Cristo, e caminhe em fé rumo ao propósito glorioso que Ele preparou para você antes da fundação do mundo. Você foi criado para mais. Você foi chamado para mais. Você foi destinado para mais. E esse mais começa agora, com uma decisão, com um sim para Deus. Com um passo de fé, dê esse passo e veja o que Deus vai fazer. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você nesse recomeço. Amém.